Boa tarde, descomplicados. Preciso emagrecer ou cuidar da saúde, mas parece que nada do que eu faço dá certo. Se você já pensou nisso, ou sente isso, ou passa por isso, assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar por que isso acontece e ainda vou te deixar uma estratégia fantástica para fazer as coisas começarem a acontecer de verdade na tua vida. Sem sofrimento, sem restrição, sem precisar passar por um processo muito doloroso. Então, olha só, antes de mais nada, a gente precisa entender que emagrecimento e saúde, quando a gente fala nesses dois assuntos, a gente precisa discutir questões que vão muito além daquilo que a gente come, tá? Por quê? Porque a escolha alimentar que a gente faz, ela é só o final de uma cadeia, ela é só o final de uma série de etapas, de uma série de coisas que foram acontecendo antes, que nos levam a escolher entre alimento X ou Y, um alimento mais calórico, hiperpalatável ou outro mais saudável. Que fatores são esses que influenciam? Eu já falei em vários outros vídeos, tá? Mas eu vou repetir. Nós somos influenciados, a nossa alimentação é influenciada, primeiro, por aspectos culturais. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente não come muito churrasco, não toma chimarrão e junto com o chimarrão come, petisca alguma coisa, não é? Que mais que a gente faz aqui no Sul? Faz bastante sobremesa, né? Assim, depois do almoço, bastante sobremesa. Então, são questões culturais. Questões históricas familiares, então a maneira como a família da gente lida com a questão do alimento, as coisas que a gente aprende, as coisas que a gente ouve ao longo da nossa vida também nos influenciam, né? Questões sociais estão envolvidas nisso. Como que eu envolvo a comida nos meus momentos sociais, nos momentos em que eu me encontro com pessoas, nos momentos em que a minha família se reúne, tá? E aspectos emocionais, aquilo que a gente sente no nosso dia a dia, coisas que a gente vai sentindo ao longo da vida também influenciam as escolhas que a gente faz. E aí, dentro disso, a gente tá ali querendo emagrecer, querendo melhorar a saúde, querendo um monte de coisa, mas parece que nada dá certo, não faz sentido. A pessoa já tá cortando um monte de coisa, já tá fazendo exercício, já tá fazendo um movimento e não tá acontecendo. Então, eu vou falar para você sobre 3 pontos importantíssimos que a gente precisa olhar, que a gente precisa entender para fazer com que as coisas deem certo de verdade. E o primeiro é uma frase que eu ouço muito, tá? Um primeiro ponto importante. Nutri, preciso emagrecer. O probleminha dessa frase é a palavra preciso. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa avaliar se a gente está buscando um emagrecimento porque a gente precisa ou porque a gente quer. Ai, Gladys, que bobagem, que diferença faz essa palavra? Gente, essa palavra faz toda a diferença no processo. Porque quando a gente precisa fazer alguma coisa, a gente vai fazer sofrendo, vai ser pesado, vai ser difícil. Eu não tô querendo fazer aquilo ali, mas eu estou precisando fazer aquilo ali. Quer ver que eu vou dar um exemplo para vocês, principalmente para as mulheres, tá? Limpar a casa, certo? Imaginem se vocês mulheres, num dia que vocês não querem de jeito nenhum fazer aquela faxina, mas por algum motivo precisa ser feita aquela faxina e vamos supor que a responsabilidade naquele dia é nossa, tá? Como é que é fazer uma limpeza na casa sem estar com vontade nenhuma de fazer aquilo? A gente vai esperneando, a gente vai com raiva, a gente bate as coisas, a gente joga, na verdade, não faz como deveria fazer, né? Faz meio assim, meio atropelado, meio por cima. Talvez até vai deixando algumas coisas de lado que deviam ser feitas também, ou, né? Não faz do jeito que tem que ser feito. Faz, mas, né? Não, e foi sofrido. Foi sofrido, não foi legal, não foi divertido. Agora, quando é um momento que a gente quer limpar a casa, aí a gente tira tudo do lugar. A gente limpa as coisas por baixo. Nossa, a gente deixa a casa cheirosa e a gente tá com aquela sensação, não é? Ai, que coisa boa, tô fazendo isso, a gente tá com vontade, a gente tá com ânimo, tá motivado.
Então, no emagrecimento e no processo de melhora da alimentação é a mesma coisa. Quando a gente precisa mais, não quer, a coisa é pesada, a coisa é sofrida, a coisa é violenta, a coisa é ruim. E a tendência é ou fazer mais mal feito e desistir na metade do caminho, ou não fazer, ou nem começar. Agora, quando a gente quer, a gente já tem a motivação, a gente tá com vontade, então a gente começa e parece que quanto mais a gente faz, mais vontade dá de fazer. Então, isso é importante, sim, de ser avaliado. A maneira como a gente tá colocando esse projeto, esse processo para si mesmo. A gente está colocando como algo que a gente precisa ou como a gente quer. Geralmente, quando a gente precisa, a gente entende isso por fatores externos. Ou porque um médico falou, ou porque o vizinho falou, ou porque alguém te falou alguma coisa que tu não gostou, te ofendeu, ou porque tu tá vendo outras pessoas conseguirem, né? Tu pensa, não, eu também preciso isso, né? E quando a gente quer é uma coisa nossa, é uma coisa que a gente sente, agora chega, né? Agora deu, cheguei no meu limite. Não aguento mais ter que usar roupa que serve e não as que eu quero. Não aguento mais não conseguir me sentar no chão. Não aguento mais subir um lance de escadas e estar cansada. Não aguento mais rasgar as minhas calças no meio das pernas porque ficam roçando. Não aguento mais a minha calcinha enrolando porque não cabe, né? Não aguento mais não conseguir dormir porque sinto falta de ar. Então a gente quer fazer aquilo ali, porque a gente não aguenta mais a situação na qual a gente está. Porque a situação onde a gente está gerando dor, sofrimento de estar daquele jeito e de sofrer com as consequências daquilo ali, tá? Então, o primeiro ponto importantíssimo para refletir é isso. Se não está dando certo as tentativas que você está fazendo, é porque você precisou fazer aquilo ali ou porque você quis fazer aquilo ali? Se a resposta foi porque precisou, talvez seja a hora de parar, reavaliar e reestruturar essa história toda, tá? Segundo ponto, então, depois de entender se precisou ou se quis fazer aquilo ali, é a gente parar para avaliar em que ponto nós estamos. Como assim, Gladys, em que ponto nós estamos? Bom, a gente precisa entender o que a gente quer, tá? Para daqui a 6 meses, 1 ano, médio prazo, longo prazo, tá? O que eu quero, onde eu quero estar em relação aos seus desejos, tá? Pode ser de saúde, pode ser de estética, pode ser de emagrecimento, pode ser de superação. Cada um vai entender por si mesmo e saber quais são as suas necessidades e os seus desejos, tá? Mas vamos supor, vamos usar um exemplo de alguém que queira em dezembro ter emagrecido 15 quilos, tá? Então a pessoa tá dizendo que até dezembro ela quer ter emagrecido 15 quilos. Logo, hoje ela tem 15 quilos a mais do que o que ela quer ter em dezembro, certo? Então ela precisa olhar, bom, eu quero estar lá em dezembro com 15 quilos a menos. Hoje eu estou onde? Em relação a esses 15 quilos a menos em dezembro. Bom, eu estou em março e eu tenho esses 15 quilos e eu ainda não me mexi, não me movi, não fiz nada, não dei nenhum passo em direção ao que eu quero ter em dezembro. Entre o momento em que a gente está e o que a gente quer ter, existe um caminho, tá? São 2 pontos, onde eu estou, onde eu quero chegar. E nesse espaço entre os dois, neste caminho, existe o ideal. Então o que eu deveria fazer de agora até dezembro para chegar lá com 15 quilos a menos? E cada um vai ter, vai ser diferente, tá? Para cada pessoa vai ser diferente o que precisa ser feito, não é igual. Mesmo que 2 pessoas tenham o mesmo objetivo, tá? Vamos supor que eu tenha esse objetivo e outra pessoa também tenha. O meu ideal é diferente do ideal da outra pessoa. Lembra? Porque existem aspectos culturais, históricos, sociais, emocionais envolvidos. E isso é individual, isso é muito particular, tá bem? Então vamos lá. Se eu tô aqui e quero chegar ali, o ideal a ser percorrido é esse. Só que aqui tem um detalhe importante. Nem sempre o que é ideal
é realizável dentro da rotina daquela pessoa, dentro das possibilidades daquela pessoa. Ah, mas então o que eu faço? Se o que é ideal para eu alcançar a minha meta não é realizável, eu tenho que desistir? Não! A gente tem que ajustar, talvez descer alguns degraus, desmembrar o ideal, tá? Então vamos imaginar que para mim, se eu quisesse emagrecer 15 quilos até dezembro, o ideal seria eu ir fazer atividade física todos os dias, eu abrir mão de todos os doces que eu como, que no meu caso, né, não é muito, mas se eu quisesse 15 quilos, eu teria que abrir mão de tudo. Eu teria que talvez marcar uma consulta com algum profissional especializado em alguma área específica. Eu teria que beber mais água, eu teria que comer mais frutas, mais saladas, enfim, tá? Mas talvez eu não pudesse fazer tudo isso hoje. Talvez o doce não seria uma possibilidade muito boa para mim neste momento. Então, o que eu faço? Eu ajusto as outras coisas. Eu me organizo com a atividade física, eu me organizo com as frutas, eu me organizo com as saladas, me organizo de outras formas. O ideal seria fazer tudo isso, mas o realizável não é para mim fazer tudo isso agora. Eu não vou conseguir manter se eu tentar abraçar tudo de uma vez só. Então, para que eu inicie e não desista, talvez eu tenha que fazer uma coisa de cada vez. Ah, mas daí tu não vai alcançar os 15 quilos lá no final do ano. Vai! Porque você vai estar andando dentro de um processo que respeita as tuas possibilidades e a tendência de desistir se torna menor. Então, quando a gente olha para o que é ideal e transforma em realizável, logo a gente está fazendo o ideal de uma forma fluida, de uma forma leve, de uma forma mais tranquila, não vou dizer totalmente tranquila, só que mais tranquila do que fazer de uma forma abrupta, de uma forma que seja tudo ou nada, 8 ou 80, entendem? Então, às vezes a gente quer ter o resultado rápido e a gente faz isso. Agora, a partir de agora, é tudo ou nada. E aí aí essa semana é tudo, e semana que vem é nada, e na outra é nada mais uma vez. E assim vai indo e não se avança no processo. Então, a gente precisa ter essa cautela e esse olhar de entender onde eu estou, onde eu quero chegar, o que deveria ser feito, o que eu posso fazer. E ainda tem o que eu vou fazer de verdade. Que nem sempre que a gente pode, a gente acaba fazendo, né? E nesse processo, gente, é fundamental ter o apoio de algum profissional que vai entender isso também. Que não vai te julgar, mas vai estar ali te apoiando e dizendo, ó, tá vendo que a gente precisa estar fazendo isso aqui esse mês, essa semana, e a gente não tá fazendo. Bom, é importante rever, porque, ó, tem a tua meta ali, isso aqui é realizável. E, gente, quanto mais para depois a gente deixa, quanto mais tarde a gente inicia, mais difícil se torna. Então, imaginem que se hoje é difícil começar, amanhã vai ser mais, porque a gente passou mais um dia repetindo hábitos, ações, atitudes, pensamentos e sentimentos que vão nos afastar da nossa meta e eles vão sendo reforçados. Então, não quer dizer que eu preciso sair fazendo tudo, mas eu preciso a cada dia, pelo menos, iniciar com alguma coisa. E não precisa ser uma coisa nova a cada dia. Iniciei e dei um passo importante hoje, tá? Comecei a beber mais água. Então, por uma semana eu passo fazendo isso até que isso se torne algo fácil para mim. E depois eu inicio um outro hábito e vou agregando coisas. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente tá acostumado a ouvir que tem que tirar. Tira pão, tira isso, tira açúcar, tira carboidrato, tira álcool, tira chocolate, tira. E às vezes não é tirar, às vezes é acrescentar coisas e ações, tá? Então vamos lá, o que a gente pode fazer, a gente precisa organizar para fazer. Esse foi o ponto 2, tá? Entender onde a gente está. Agora a gente vai para o ponto 3, que eu dei o nome de processo, tá? Gente, leva algum tempo. Tudo leva algum tempo para acontecer, tudo, tá? Então, a gente precisa, assim, ser consciente, ser racional e entender.
que o que eu estou começando hoje vai me trazer resultados daqui a algum tempo, se eu for consistente naquilo ali. Às vezes, a gente quer ter o resultado do fulano, do ciclano, que a gente viu na academia, que a gente viu na rede social. Só que a gente não quer percorrer o caminho que aquela pessoa percorreu, que foi longa. Na maioria, na grande maioria das vezes, foi longa. Só que a gente não quer percorrer esse caminho longo, a gente quer só ter o resultado. E não é assim. E eu preciso falar que não é assim. E nesse processo, muitas vezes vai dar vontade de desistir, porque a gente tem um pensamento acelerado e a gente pensa que se essa semana toda eu me esforcei bastante, na sexta-feira eu já tenho que ter 10 quilos a menos. Não funciona desse jeito. Se fosse tão simples, gente, não existiriam dificuldades nesses processos. Só que o que acontece? A velocidade com a qual a gente alcança o resultado que a gente quer está diretamente relacionada com a pressa que a gente tem. E a pressa que a gente tem, ela precisa se refletir nas nossas atitudes diárias, nas nossas ações no dia a dia. Não adianta eu querer chegar rápido, eu ter pressa, mas eu não fazer todos os dias o que eu preciso fazer. Que sim, vai estar dentro daquilo que é realizável para mim. Só que precisa ser realizado e não só por 5, 6 dias, né? Precisa ser com constância. Então a pergunta é: o quão determinada eu estou para ter o resultado que eu quero lá em dezembro, tá? Ou no mês que vem, ou daqui a 2 meses, enfim. Eu tô determinada a 10. Muito bem, esse 10 precisa se refletir no dia a dia. Esse 10 inclui talvez acordar mais cedo para se organizar para o dia. Talvez ir lá na padaria, na fruteira, no supermercado e manter coisas adequadas para o resultado que quer em casa. Talvez exija preparar um almoço, deixar congeladinho para garantir que vai chegar em casa e vai comer alguma coisa mais saudável. Talvez exija chegar em casa, pôr um tênis e sair para caminhar, ao invés de ficar numa rede social. Gente, o processo é esse, não existe milagre, sabe? Não tem como a gente ter um resultado sem fazer diferente do que a gente faz. Porque o que a gente tem hoje de resultado vem daquilo que a gente está fazendo. Se nada disso muda, não adianta a força do pensamento. A força do pensamento precisa incentivar e modificar as nossas atitudes, tá? Então, o quão determinado eu estou e o quão preparados nós estamos. Porque uma coisa é eu estar determinada a fazer, outra coisa é eu estar preparada para isso. Como assim, Gladys, preparada? Sim, porque todas as mudanças, tá? Todos os processos de mudança, eles trazem as suas dores escondidas. E às vezes a gente não identifica essas dores. E não identificando essas dores, elas nos paralisam. Então, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Uma dor, tá? Que pode existir, por exemplo, no processo de emagrecimento ou até numa vida mais saudável. É o refrigerante. Ou o fato de gostar muito de lanches, como pizzas, hambúrgueres, tá? Ter que, às vezes, abrir mão desses lanches ao longo da semana é uma dor. Porque, querendo ou não, quando eu peço lá a pizza, vamos supor, na quinta-feira, eu tô precisando daquela pizza para me sentir bem por algum motivo. E quando eu como aquele lanche, eu me sinto bem, me dá um prazer, é fácil, eu ligo, peço, vem em casa, vem quentinho, vem bom, e aquilo me deixa feliz. Só que dependendo do resultado que eu tô buscando, talvez eu vá ter que deixar de comer a pizza toda quinta-feira, e no sábado, e no domingo. Ou talvez eu vá ter que escolher, definir um dia da semana onde eu vou ter a possibilidade de comer isso de uma forma que não vá prejudicar, né, o resultado que está buscando. E isso pode ser uma dor que paralisa. O tempo pode ser uma dor que paralisa. Quando a gente tende a acreditar que a gente não tem tempo. Não tem tempo para ir fazer exercício, não tem tempo para organizar almoço, não tem tempo para organizar um lanche mais saudável, não tem tempo para ir comprar as coisas que precisa ter em casa, ou não tem dinheiro, ou pensa que não tem dinheiro.
quando na verdade se deixar de comer aquela pizza toda semana vai sobrar o dinheiro suficiente, com certeza, para comprar mais frutas, mais verduras e coisas mais saudáveis e adequadas é sempre isso, tem que ser, as coisas que a gente faz precisam ser coerentes com o resultado que a gente quer, senão não acontece, né? Então, uma pessoa que ela quer ganhar massa muscular magra, por exemplo, volume, ficar forte, crescer, não adianta ela treinar 2 vezes na semana. Tem que ser coerente com o resultado que quer. Quer crescer, quer ter volume? Vai treinar 4, 5 vezes na semana. E vai treinar musculação e vai treinar direitinho, né? Então, o que a gente faz precisa ser coerente com o que a gente quer, tá? Então, se a pessoa, não tem dinheiro, não vou na nutricionista. Não, tá, ok, começa não indo. Você vai ter resultado até um determinado momento. Só que o nutricionista, ele não é só. Aliás, não é nem só, ele não deveria ser para isso, né? Não é para te dizer o que pode e o que não pode comer. O nutricionista, ele deveria ser alguém que te acompanhe nesse processo e te ajude com isso tudo que eu venho falando. Te ajude a entender o que tu tá buscando, te ajude a entender onde tu estás em relação a isso, te ajude a entender o que seria o ideal de fazer, te ajude a entender o que é possível ser feito, te ajuda a entender onde você está nessa história toda, emocionalmente, socialmente, psicologicamente, né? Sem fazer terapia, mas te ajuda a ver algumas coisas, certo? Então, entender esse processo e estar preparado para encarar o processo, entendendo as dores e olhando para os obstáculos que vão surgindo como metas a serem vencidas e não como simples obstáculos, é fundamental. Tá? Isso dos obstáculos é importante também. Tem coisas muito simples na nossa rotina que se transformam em obstáculos. A própria balança. Quando eu tô querendo emagrecer, por exemplo, e eu suponho que pelo que eu fiz naquela semana eu deveria ter emagrecido 10 quilos, e eu vou lá e me peso e eu só emagreci 2, o que eu vou pensar? Não vale a pena. Pô, fiz tanto esforço para emagrecer só 2 quilos, então não vou mais fazer nada. Não vou fazer nada, porque eu tinha que... Na minha cabeça, né, gente? Na cabeça da gente, a gente faz uma coisinha e quer um resultadão. E não é assim. A gente vai ter o resultadão. Mas a gente precisa repetir, insistir, ser consistente nas coisinhas que a gente faz. E o resultado vem lá na frente. Não vai ser naqueles próximos dias. Porque tem muitas coisas envolvidas. E muitas vezes esse processo do qual eu tô falando... de entender as dores desse processo e encarar, é uma das partes mais difíceis, tá? É uma das partes mais difíceis. Porque a gente vê como perdas, por exemplo, ir jantar com amigos e ao invés de tomar 5 drinks, tomar só 1. A gente vê como perda os outros drinks que a gente não tomou. Quando na verdade não é. Tu tá tendo ganhos porque tu tá te aproximando da tua meta. Só que inconscientemente a gente vê como perda porque a gente associou tomar todos aqueles drinks com felicidade, alegria, compartilhar, né? E não, você pode ter a mesma felicidade, a mesma alegria, aliás, ainda mais, porque vai ter o resultado depois, né? Tomando menos álcool no final de semana. Né? E o resultado ele vem a longo prazo ou a médio prazo, dependendo do quanto engajamento vai ser colocado nesse processo. E são coisas que parecem muito simples, que a gente pode ouvir até e pensar, nossa, mas isso é óbvio, é muito óbvio isso. E só que é tão óbvio que passa despercebido na nossa rotina. É tão óbvio que a gente não identifica na nossa rotina. Outro obstáculo, e talvez uma perda importante, seja a questão das beliscadas. Então a gente vive num momento da história onde a gente tá tenso o tempo todo, onde é tudo muito incerto ainda, né? Então as coisas podem mudar de uma hora para outra, agora outras situações vão surgindo a nível mundial, e a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, e a gente vai, na era das redes sociais, das mídias cada vez mais fortes na rotina, a gente vai deixando, não é nem deixando, mas o nosso pensamento ele vai se tornando um pensamento muito acelerado. Então a gente não para mais para comer com calma, a gente não consegue mais parar e se concentrar numa refeição, a gente não consegue parar e avaliar uma escolha, às vezes mais adequada para aquele momento, e isso faz com que a gente se perca nas coisas que a gente come ao longo do dia.
Então, quando eu vi, eu tomei um café em casa, cheguei no trabalho, tinha café com biscoito, eu comi de novo. Daqui a pouco um colega meu me oferece um bolo, eu como de novo. Depois de tarde, depois do almoço, eu comi, nem percebi que eu tinha comido. Fui lá e repeti, porque eu tinha ainda vontade de mastigar. E logo em seguida alguém me oferece um bombom, um chocolate, eu como. Me convida para ir tomar um açaí, eu vou. Aí eu chego em casa, já tô nervoso, ansioso, já vou atacar a geladeira. E quando vê, passa o dia, não comi uma fruta, não tomei água, não me exercitei, não me cuidei. Então a gente automatiza todos esses pensamentos, essas ações, e isso se transforma em obstáculos para que a gente alcance aquilo que a gente quer, tá? Então, assim, entender que existe um processo e que dentro desse processo existem etapas a serem vencidas e superadas, que não é um processo de agora ou nunca, 8 ou 80, que é devagar, uma escada se sobe degrau por degrau. A gente não consegue chegar no topo sem passar por cada degrauzinho. E às vezes a gente vai cansar, nós podemos parar para descansar e depois prosseguir, não precisamos desistir, tá? Então isso, o quão determinado estamos e o quanto estamos preparados para encarar esse processo. E agora, porque eu sei que vocês estão esperando, a estratégia que eu falei que eu ia ensinar nesse vídeo para que esses projetos todos eles comecem a acontecer e serem mais fluidos e mais gostosos, né? Que está relacionado lá com o nosso primeiro ponto que a gente discutiu, que foi o precisar emagrecer ou melhorar a saúde versus querer. Definam as metas de vocês. Escrevam em um papel o que eu quero. Melhorar a minha saúde, ter mais disposição, dormir melhor, quero vestir um jeans 38, quero emagrecer 20 quilos, 15 quilos, quero estar mais saudável para brincar com os meus filhos. Definam em uma frase o que vocês querem, tá? Definam até quando querem isso, até quando querem começar a colher os resultados e sejam realistas. Não coloquem lá que querem perder 20 quilos até o mês que vem. Gente, perder 2, 3 quilos por mês de uma forma saudável e equilibrada é maravilhoso, é perfeito. E começando agora, em março até dezembro, dá para ter muito resultado, tá? Então, definam o que querem, estabeleçam um prazo para alcançar, é muito importante, um prazo razoável, um prazo alcançável, factível, tá? Depois disso, vamos estabelecer o que precisa ser feito para alcançar essa meta. E não vale colocar só palavras ou ações muito amplas do tipo preciso ser focada, preciso ser determinada, preciso ser organizada. Como ser focada? Precisa desmembrar. Eu preciso ser focada indo 3 vezes por semana fazer caminhadas, eu preciso ser focada não repetindo o prato toda vez, eu preciso ser focada parando de beliscar, eu preciso ser organizada estabelecendo horários para me alimentar, eu preciso ser organizada fazendo lista de compras, olhando os armários antes de sair para ver o que eu tenho, se o que eu tenho é coerente com o que eu quero, se não for assim, o que eu tenho que comprar para resolver isso. Então precisam ser ações muito práticas, tá? Eu preciso beber menos refrigerante, então eu vou beber mais água ou água saborizada ou suco natural no lugar, tá? Então precisam ser coisas muito práticas, tá? E por último, avaliar diariamente se naquele dia foi feito o que você havia se comprometido a fazer. Então, definir a minha meta, definir um prazo, definir ações. Agora eu preciso avaliar se eu fiz, se eu estou cumprindo, se eu estou sendo realmente comprometida com aquilo que eu estou buscando. Porque se eu estabeleço a meta, estabeleço o prazo, estabeleço ações, mas não faço, vai continuar igual. Porque tá lá, tá escrito, tá no papel, ok, precisa ser posto em prática. E a única pessoa que pode colocar em prática alguma ação para alcançar a sua própria meta é a gente mesmo. O nutricionista vai estar ali, vai te ajudar, vai te apoiar, vai te ajudar a esclarecer, a iluminar o caminho, o psicólogo, enfim, outros profissionais envolvidos.
Mas quem tá lá na frente de batalha no dia a dia é você. Então você precisa fazer, tá? E não precisa ser sofrido, não precisa ser difícil, mas precisa ser feito. Ai, almocei com as amigas, exagerei, comi sobremesa, então, esquece o resto do dia, amanhã eu volto. Não! Não volta amanhã. O dia não tá perdido, foi só um almoço. Ou às vezes acontece o seguinte, eu já sei que vou jantar fora com amigos, então eu já nem cuido o dia inteiro. Gente, não. Claro que vai se cuidar o dia inteiro, claro que vai caminhar, claro que vai comer sua fruta, tomar sua água. O jantar é só à noite. E cuidando o dia inteiro, a tendência de não extrapolar no jantar também é menor. Entendem o que eu quero dizer? Então, estabeleçam as metas de vocês, os prazos, as ações e avaliem diariamente, criticamente. Pensa, na hora, não precisa parar 20 minutos fazer meditação. Não. Deita lá na hora que for dormir, fecha os olhos e pensa. Eu ainda quero essa meta? Eu ainda quero. Muito bem. O que eu tinha que ter feito hoje para alcançar tal coisa? Eu fiz? Não, eu não fiz. Vai se desesperar? Vai fazer loucura? Não. Muito bem, hoje eu não fiz. Então amanhã, o que eu preciso fazer? Amanhã eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Pronto, avaliou. Porque se a gente não avalia, os dias vão passando e como a gente escreveu tudo aquilo ali, a gente acha, muitas vezes, que está fazendo tudo o que escreveu e não está. Não está. Façam esse exercício e vocês vão perceber. Não está, porque o automatismo faz a gente esquecer e repetir ações que a gente fazia antes. Então, sem perceber, a gente se perde nesse processo todo, tá? Então, gente, é isso. Vocês viram que é muito mais do que dizer se pode comer isso ou pode comer aquilo. Porque a escolha alimentar que a gente faz, ela vem atrelada a tantos outros vieses que quando a gente escolhe é quase que um efeito automático. Se eu tô controlando todos os vieses, a minha escolha ela vai ser positiva e coerente com aquilo que eu quero. Se eu não estou controlando todos os vieses, ela não vai ser, tá? Então, não é na escolha em si só que a gente tem que focar, é no que vem antes dela. E o que vem antes dela é tudo isso que eu falei com vocês hoje, tá? Se ficaram com dúvidas, volta o vídeo, assiste de novo. Me chama no direct, me contata, compartilha esse vídeo com outras pessoas que podem se beneficiar dessa conversa também. Porque eu tô aqui para isso. Eu, como nutricionista, tenho essa missão de ajudar as pessoas a encontrarem os caminhos que estão procurando para terem uma vida mais saudável, para terem autoestima de volta. E falar, né, gravar esses vídeos e postar para vocês é uma das maneiras que eu encontro de fazer isso gratuitamente. Claro que isso aqui é um pingo do que eu posso fazer pela internet, né? Aqui, por aqui é tudo que eu posso fazer. Compartilhar esses insights, essas discussões, esses pensamentos com vocês, tá? Eu tenho inclusive um e-book que eu acho que tá no Hotmart ainda. Eu vou até deixar esse link na descrição aqui para vocês darem uma olhada. Ele desmembra, eles são, se eu não me engano, são 6 ou 7 passos para a coisa acontecer. E aí eu vou muito mais profundo, assim, nos detalhes, eu falo muito mais e falo sobre outras coisas também. Se tiver interesse, dá uma olhada, o valor tá hilário, bem baratinho, acho que é uma forma também, né? Definam suas prioridades e se organizem para isso, sempre vai ser importante. Certo? Eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido descomplicar um pouco mais, ou será que eu compliquei? Enfim, mas espero ter descomplicado um pouco a vida de vocês. E espero ter ajudado. Então, se você gostou, curte, compartilha, comenta e eu te espero no próximo vídeo, tá bem? Um beijo para você.